Aleluia. Obrigada, louvor. Vocês são uma bênção. Aleluia. Aleluia. Você pode sentar. Rapaz, desde que eu pisei nessa igreja aqui eu choro. Fui para a oração, chorei. Comecei a ministrar, chorei de novo. Mas graças a Deus que são lágrimas de alegria do Senhor, de derramar-se na presença do Espírito. E não tem lugar melhor, né? Para a gente derramar as nossas lágrimas do que aos pés do Senhor. E nessa noite, eu queria conversar com vocês sobre ajustar a visão. E aí, durante a ministração, você vai entender por que desse título. Amém? A gente estava lá atrás, há alguns minutos, um pouquinho antes do culto começar, no culto de oração. E se você não esteve presente, você perdeu de receber, porque foi maravilhoso. Um ambiente, assim, tão gostoso na presença do Senhor. A gente não estava nem falando em português, a gente só estava orando em línguas. E a unção pegou, e a irmã veio com a profecia. E a gente vai falar sobre isso. E Deus confirmou a palavra, mudou algumas coisas também. Eu, aleluia! Porque a vida com o Senhor é assim, né? É uma aventura. Glória a Deus por isso. E eu queria agradecer essa oportunidade, agradecer aos pastores presentes, aos nossos pastores que estão de férias. Estou com saudade de vocês. Aproveitem. Sheilinha, que está em casa. Te amo. E para mim é uma honra mesmo compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vocês que estão aqui. Eu orei ao Senhor para que nessa noite Ele falasse o que tem no coração dEle para o nosso coração. E eu estou com grandes expectativas nele. Aleluia. E nós estamos no finalzinho do ano, né? Prestes a mudar de estação, literalmente, passar de 2025 para 2026. E nós sabemos que essa igreja, que é composta por mim e por você, tem várias promessas para o próximo ano, não é verdade? E nós temos muitas promessas de prosperar, de multiplicar, de crescer. E diante de promessas grandiosas como essa, nós precisamos estar atentos, porque um fato é um fato e o diabo ele vai se levantar contra as nossas vidas. Mas graças a Deus que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nós não tememos o levantar do diabo, mas a Bíblia nos ensina a ser simples como a pomba e prudente como a serpente, né? Toda vez eu me confundo, mas é isso aí mesmo. E nós devemos ser prudentes. Mas não é exatamente sobre isso que eu ia falar. Eu nem ia falar sobre esse versículo, mas aleluia. Mas fica para a nossa reflexão. Então, a gente sabe que tem muitas promessas, muitas coisas para o próximo ano. E o diabo pode até tentar se levantar. E nessa noite, eu e você estamos sendo vacinados contra isso. Para que quando alguma coisa se levante, você esteja com a sua visão ajustada diante daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Porque verdade para mim e para você é o que a palavra de Deus diz, não é mesmo? Não importa o que a circunstância diga, não importa o que você esteja vendo na sua frente. A verdade é o que a palavra de Deus diz a nosso respeito. Amém? Glória a Deus. Existem situações que se levantam que, se a gente manter os nossos olhos naturais naquela situação, talvez a gente não enxergue uma saída. Mas quando nós decidimos abrir os nossos olhos espirituais e no Senhor e pelo Espírito enxergar a saída, o escape que vem de Deus, diante de toda e qualquer situação, a gente consegue vencer. Amém? E hoje a gente vai falar sobre 3 textos diferentes, 3 cenários diferentes, mas em que Deus se move de uma forma semelhante. Ele expande a visão, ele mostra aquilo que é uma realidade no reino do Espírito, para que as pessoas possam ver além da circunstância que se levanta. Então, hoje a gente vai falar sobre Josafá, o rei Josafá, sobre Eliseu e sobre Paulo. O que é que tem a ver? Cada um está no seu tempo, é diferente, mas você vai entender o que é que eles têm em comum nesta noite. Amém? Queria que você abrisse comigo em 2 Crônicas, capítulo 20. E a gente vai para o primeiro, que é Josafá. E eu vou ler na versão ARA. A gente vai ler a partir do 1. É isso. Isso. Mas antes da gente ler, eu queria contar para você quem era Josafá. Josafá era um rei do Antigo Testamento. Ele reinou quando o povo de Israel estava dividido. Então, a gente tinha o reino de Israel, o reino de Judá. E Josafá era o rei de Judá, enquanto Acabe, quem lembra de Acabe, esposo de Jezabel, que queria matar Elias, aquele problema todinho, pronto. Acabe reinava em Israel, enquanto Josafá reinava em Judá. E Josafá era um rei que fazia as coisas certas diante do Senhor.
Um dado momento, Josafá, ele se une à família de Acabe por algum casamento que aconteceu. A Bíblia não especifica muito bem que casamento foi esse. E aí ele vai para Israel para estar com Acabe. E nesse momento que ele está com Acabe, Acabe diz, vamos contra um povo que tem um nome muito estranho, que se você quiser saber, fica lá no capítulo 18, não vou me arriscar a falar. Mas ele diz, vamos nos levantar contra esses dois povos. E Josafá fala, ok, eu posso ir com você, nós temos uma aliança de família, então eu posso juntar o meu reino com o seu e ir contra esse povo. Mas vamos consultar o Senhor primeiro? Quem sabe que Acabe estava nem aí para Deus. Ele tinha 400 profetas, esses profetas se levantaram dizendo, não, pode ir, está tudo bem, você vai... Eu estou parafraseando, amém? A Bíblia não fala desse jeitinho que eu estou falando, mas é isso que tem escrito. Pode ir, você vai vencer. E 400 pessoas dizendo isso. Aí, Josafá, ligado no Senhor, ele fala, não tem mais alguém que possa falar. E eles trazem de longe um profeta chamado Micaías. E Acabe já diz assim, eu odeio Micaías. Ele diz, eu odeio mesmo. Eu odeio esse profeta, ele não fala nada de bom para mim, ele só fala coisa ruim para mim. Porque o irmão também só estava errando, né? Aí o salário do pecado é só coisa ruim. Aí falou isso para ele. E ele foi, Micaías chegou e disse, olha, eu vi como no céu, e Deus perguntava quem poderia enganar a Acabe para que ele viesse a morrer. Ele conta a história todinha, e ele diz, não vá não, se você for, você vai morrer. Aí Acabe, eu não falei que esse homem só fala coisa ruim sobre mim, eu vou, mando prender ele, deixa ele preso a pão e água, e quando eu voltar, quem sabe ele sai. Aí Micaías pegou e falou, olha, pode me prender, mas você não vai voltar, não. Porque se você voltar, Deus não falou comigo. E ele era certo de quem ele carregava. Assim como eu e você temos que ser. Amém? Resultado, Acabe morreu. Ele nem foi vestido de rei. Ele foi disfarçado como se fosse um civil. A Bíblia diz que foi uma flecha aleatória que caiu entre a partezinha da armadura dele, porque a palavra do Senhor ela tem que se cumprir. Não importa a artimanha que ele pudesse levantar, a palavra vai se cumprir, não é verdade? E aí Acabe morreu. E nessa história, que a gente está falando de Josafá, né? Nessa história, Josafá quase morre também. Josafá está no carro, aí o pessoal dos outros países lá, que eu não disse o nome, vão atrás dele. Aí vão atrás dele, querendo matar, como se ele fosse Acabe. Chegam, Josafá clama ao Senhor, Senhor, tem misericórdia, me livre, em nome de Jesus. Eu conheço, sem Jesus, porque ele não tinha Jesus ainda, mas ele clamou ao Senhor. E aí, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor teve misericórdia, ele foi livre de morrer nesse momento. Quando ele volta para o reino dele, ele leva uma lapada, minha gente, do profeta do reino, que agora eu não vou me lembrar o nome. Mas o profeta fala, em nome do Senhor, por acaso eu chamei você para se juntar com aqueles que fazem mal diante dos meus olhos? Aí ele leva uma bela de uma lapada e ele começa a organizar o reino. E por que eu estou contando tudo isso? Porque o versículo 1 ele fala assim, depois disto, aí eu quero explicar o que é o depois disso, né? O isto é isso aqui que aconteceu. Ele organiza, levanta juízes e a gente vai para o capítulo 1, organizou o reino dele. Vamos lá, contar tudo na paz do Senhor, escapou de morrer, vem mais coisa aí. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amnon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gede. Então, grande multidão se levantou contra um reino. Nós temos 3 reinos representados aí. Se um exército já é grande, né? Imagina 3 juntos contra um reino só. E um reino que estava dividido. Então, Israel não estava em toda a sua glória, com todos os seus guerreiros. Era metade de um. Mas, lembra que o Senhor é com Josafá, não é verdade? Quando uma multidão se levanta, quando um problema grande se levanta, é algo que está na nossa frente. É algo real. É algo que, às vezes, é urgente para ser resolvido. Mas, independente do tamanho daquilo que se levante, nossa confiança está no Senhor. Amém? Na força de Josafá, era impossível que ele enfrentasse aquela circunstância. Mas aí agora a gente vai ver a resposta de Josafá. E a gente aprendeu no domingo passado aqui na igreja o quê? Que Deus responde respostas. Então, diante de algo que se levantou, qual foi a resposta de Josafá? No versículo 3 diz assim, então Josafá teve medo
e se pôs a buscar o Senhor. Se a Bíblia parasse aqui no teve medo, a gente estaria com problema, né? Ele teve medo, não fez nada, saiu chorando, se deitou no quarto. Mas a Bíblia continua. Então, meu irmão, minha irmã, se algo se levantar diante de você e diante de mim, não é pecado a gente ter medo de primeiro impacto. É natural, é normal. Mas temer porque se eu estou, guardado por um Deus que nunca perdeu batalhas. Não vou cantar, aleluia, deixa para Paula. Mas para que a gente temer, se a gente tem do nosso lado o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, amém? Então, não há necessidade da gente parar no medo. O medo pode chegar, mas a gente tira o medo, dando lugar à palavra de Deus no nosso coração. A gente submete a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos diante da palavra de Deus e manda o medo embora, amém? Porque a Bíblia ensina que o perfeito amor, que é Deus, lança fora todo medo. Então, se você é filho de Deus, se o Espírito Santo habita em você, não tem espaço para andar em medo. Amém? Aleluia. Aí ele diz, sentiu medo e se pôs a buscar o Senhor. E apregoou o jejum em toda Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Josafá ele não negou o medo que ele estava sentindo, mas ao invés de recuar, ele se levantou em um movimento espiritual que mobilizou toda a nação. Você que está aqui, você faz parte de uma família, não é verdade? E às vezes, algumas circunstâncias que se levantam pegam a nossa família de surpresa. Mas você pode se levantar, como Josafá se levantou, e implementar um movimento espiritual para lidar com aquela situação. Sabe, você que é homem, você está aqui, você é a cabeça do seu lar, sacerdote do seu lar. Se você tem Jesus, você tem essa responsabilidade. Mas eu sei que tem irmãs aqui que o esposo ainda não se converteu. Você, como filha de Deus, você pode começar um movimento espiritual em favor da sua casa, em favor da sua família. Até que o irmão chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia, que vai acontecer. E a gente continua no versículo 6. Josafá vai orar ao Senhor. Ele pregou um jejum para ficar bem sensível, bem tranquilo. E vai orar. E disse assim, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Quando você traz à memória quem é Deus, o tamanho do seu Deus diante do problema, o problema fica desse tamanho. Então, a gente pode aprender com Josafá que quando uma circunstância se levantar, trazer à memória o tamanho do nosso Deus, trazer à memória aquilo que Ele já fez por nós. Amém? No versículo 9, ele continua. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, a casa do Senhor, ele está se referindo, e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Ele tinha passado por uma experiência recente de ser livre da morte, mas eu e você, nós já fomos livres da morte, nós já fomos livres do inferno, nós somos livres no Senhor. Sabe, essa experiência ela pode te dar segurança para quando algo se levantar, você saber, Deus fez uma vez, Ele faz de novo. Talvez você tenha outros testemunhos assim de coisas mais extraordinárias que aconteceram. Ou talvez você tenha nascido de novo semana passada. Mas eu sei que Deus fez algo espetacular, extraordinário na sua vida. Ele mudou a sua eternidade. E isso já é material suficiente para sustentar a sua fé diante de algo que possa se levantar. Amém? E aí, o principal, versículo 12. Ele diz assim, continua orando e continua. Nosso Deus, acaso não executarás tu teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistir a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Sabe, meu irmão, o que vai fazer a diferença quando a circunstância se levantar entre você sair vitorioso ou você permanecer na circunstância? Vai ser você pôr os seus olhos fixos no Senhor. Quando você põe os seus olhos fixos no Senhor, que é o autor e consumador da sua fé, que é o Deus da sua salvação, todo problema passa a ficar desse tamanho. Sabe, você pode conhecer alguém que é crente e aí passou por um problemão assim. Por exemplo, fulano perdeu o emprego. Fulano perdeu o emprego, está rindo. Meu Deus, o que é que
está acontecendo? Será que ele não entendeu o que aconteceu? Mas sabe que fulano provavelmente, com certeza está com os olhos dele fixos no Senhor, postos no Senhor, sabendo que a provisão dele vem do Senhor, não vem do trabalho. Claro que a gente precisa trabalhar para ganhar o salário, mas não é o nosso salário que nos sustenta. A nossa provisão vem do Senhor. E quando você tem a sua segurança nele, não importa o que se levante, você permanece tranquilo, nos vasos de descanso, como a música cantou, né? Salmos 23. Em verdes pastos de descanso. Amém? A vitória começa quando, diante de uma grande multidão que se levanta, nós colocamos os nossos olhos em Deus Todo-Poderoso. E assim como eu falei, Eduardo ministrou no domingo, Deus responde respostas. O que vai definir se você vai sair rápido da circunstância ou se você vai permanecer um pouquinho mais de tempo lá, vai ser a sua resposta diante dela. E responda, escolha responder, colocando os seus olhos fixos no Senhor. E nesse lugar vai haver estratégia, neste lugar vai ter instrução da parte de Deus para que você se levante daquela situação. Amém? E aí, continuando, o versículo 14... Vamos contar o que foi que aconteceu. Então, depois do jejum, depois da oração, veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvidos todo, ó Judá, a vós, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa de grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia! Quando algo se levanta contra você, meu irmão, minha irmã, contra mim, a peleja não é nossa, é do Senhor. Nós temos pai, nós temos dono. A gente não precisa se preocupar com aquilo que se levanta, porque não estamos sozinhos, não estamos soltos aqui na terra. Quando você entende o poder da paternidade de Deus e o poder de ser filho, que é o maior poder que nós temos, você pode se levantar diante de uma situação e dizer: ah, tá bom, aconteceu isso. A lágrima caindo aqui, você pode até ficar com medo. É mesmo? Meu pai cuida de mim. O meu pai está diante de mim. O meu pai já resolveu tudo. É só uma questão de tempo. Quando você entender isso, você vai ficar menos preocupado. Você vai andar menos ansioso. Assim como eu, né? É que eu prego aqui, mas recebo primeiro. Então, aleluia. Você não se preocupe, que eu já recebi bastante. E aí ele diz que a peleja não é vossa. E aí ele diz, né? Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-lo-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis que pelejar. Legal, né? Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Sabe, vão ter situações que vão se levantar que a gente vai precisar dar uma resposta ativa, fazer alguma coisa. Mas vão ter situações que vão se levantar que a gente vai precisar apenas manter a posição. Manter a posição naquilo que a gente crê, manter a posição naquilo que já estamos fazendo para o Senhor, manter a posição firme nas verdades da palavra. Sabe, quando um diagnóstico difícil, como por exemplo um diagnóstico de câncer se levantar, você dizer: tudo bem, tem um exame, tem um diagnóstico, mas eu me mantenho firme na posição de que sou sarado e curado, de que verdadeiramente Jesus Cristo levou sobre si todas as minhas dores, todas as minhas enfermidades, e o nome dele está acima de toda circunstância, de toda doença, inclusive de câncer. Sabe, quando o medo quiser bater diante de algo difícil como isso, você dizer: eu me mantenho na posição. Não é fácil muitas vezes, gente. Eu não estou falando aqui que as emoções elas não vão querer se levantar. Porque nós somos um espírito, temos uma alma, e a alma às vezes dá umas escorregadas, mas a gente precisa fundamentar a nossa alma nas verdades da palavra. Amém? Aleluia. E aí, nesse encontro não tereis que pelejar, tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Às vezes vai ser só preciso você descansar no Senhor, sabe? Tomar posição na palavra, como a gente falou, ficar paradinho. Senhor, eu estou aqui onde o Senhor mandou. E ver o que o Senhor vai fazer por vocês. Certamente o seu Redentor vive e ele se levantará a seu favor. Amém?
Aleluia. Então, Josafá, depois disso, né? Notícia. Primeiro estava assim, vou morrer! Aí não vou morrer mais, graças a Deus. O irmão se levantou lá, o profeta, disse isso para ele, que ele podia ficar tranquilo, que ninguém ia morrer. E aí a resposta de Josafá diante disso foi: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Sabe, diante de coisas que se levantam, nós temos a oportunidade de dizer: Senhor, eu confio que o Senhor vai fazer. Então, agora, o meu trabalho é te adorar, te render graças, dizer: Senhor, muito obrigada porque o Senhor cuida de mim. Muito obrigada, Pai, porque até aqui o Senhor me ajudou e não será diferente nessa nova etapa. Sabe, em tudo o Senhor tem cuidado de nós e nós somos muito rápidos em esquecer, sabe? Às vezes que o Senhor nos socorreu, às vezes que Ele nos deu uma estratégia. E aí, quando se levanta uma circunstância até parecida, ou então até menor de coisas que você já venceu, a gente tem esse hábito ruim de esquecer. Mas traga a memória, traga a sua memória aquilo que te traz esperança. Amém? E aí, a história continua. Eu vou só contar para você, para a gente já ir para a parte de Eliseu. A história continua dizendo que eles chegaram e quando eles viram, só havia cadáveres. O que foi que aconteceu? Eram 3, né? Aí, primeiro, Deus moveu 2 para lutar contra um. Aí eles lutaram, morreu um. Depois, os 2 lutaram um contra o outro. Quando eles chegaram, estava todo mundo morto. Eles não tiveram trabalho nenhum para vencer. Eles só chegaram e pegaram os despojos. E quando eu li isso, eu lembrei do pastor Eric, que ele ministrou já sobre isso. E eu lembro dele dizendo que o trabalho que eles tiveram foi só pegar a recompensa, foi só pegar os despojos. Eles levaram 3 dias para recolher só coisa boa. Ouro, armadura, umas coisinhas assim, bem legais que eles gostaram, né? Coisas valiosas. E sabe que quando uma situação se levanta, você pode se alegrar, porque além de crescer a sua fé, existe uma recompensa do Senhor. Nosso Pai é galardoador. Então, se diante de uma situação difícil, você decide buscá-lo, a palavra garante que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente não tem como perder. Quando a gente entende a palavra, quando a gente entende o poder do Senhor na nossa vida, não tem como a gente perder. Não importa o que o diabo tente levantar. Você só perde se você quiser, porque em Cristo você é mais do que vencedor. Aleluia! Glória a Deus! E aí a gente vai agora para 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do 8. Agora a gente tem outros personagens, que aconteceu um pouquinho depois dessa história de Josafá. Como eu falei, eu quero mostrar para você que Deus, desde o princípio, age dessa forma, querendo que a nossa visão seja ajustada à realidade dele em nossa vida. No versículo 8 de 2 Reis, a gente vai falar sobre a história de Eliseu. Acho que eu vou ler. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, para você entender, o povo de Israel estava de novo no meio de uma guerra. E aí foi a Síria dessa vez que se levantou contra eles. E aí o rei da Síria, ele fazia estratégias bem direitinho. A gente vai para lá, vai fazer assim, aí pegar eles desprevenidos. Só que quem tem Deus não é pego de surpresa. Eu e você que temos o Espírito Santo não precisamos ser pegos de surpresa. Nós temos dentro de nós aquele que detém toda a sabedoria. Então, numa aliança inferior, Deus avisava ao rei de Israel o que ia acontecer. Então, imagina eu e você, cheios do Espírito Santo. Como não teremos direções específicas para não cair em situações que possam se levantar? Sabe, nosso papel é nos dedicarmos ao Senhor, estarmos sensíveis à voz dEle, em oração, investindo tempo lendo a palavra. Isso aqui é o feijão com arroz do crente, gente. Lê a palavra, lê a Bíblia, fazer uma oração, se quiser crescer. Acho que foi em toda dessa, né, que o irmão falou. Enfim, foi uma ministração que eu assisti. Aí a irmã
A pessoa que estava ministrando, que eu não lembro agora, até falou: leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Essa música do DI é uma realidade para nós. Quando a gente lê a palavra, quando a gente investe tempo orando, a gente passa a estar mais sensível à voz do Senhor e passa a estar atento às direções que o Espírito Santo pode nos dar. Amém? Então o rei da Síria estava lá fazendo as ideias dele de guerra, mas Deus sempre revelava. E aí ele falou: não é possível, aqui deve ter algum espião, alguém que está contando ao outro reino. Aí o funcionário dele lá, que eu não sei o nome, disse assim: não, de jeito nenhum, a gente não está fazendo nada não mata a gente, por favor. É porque lá tem um profeta cheio do Espírito, e esse profeta sempre revela o que a gente vai fazer. Não foi a gente não, por favor, não mata a gente. Aí ele disse assim, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então enviou para... Aí o rei ficou: como assim, gente? Parafraseando de novo. Como assim? Ele está contando tudo que eu estou fazendo, então eu preciso parar esse homem. O que é que eu vou fazer? Versículo 14. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então, para pegar um só homem, antes a gente tinha 3 exércitos contra um, e agora a gente tem um homem cercado por um exército. E aí a gente vai ver o que é que acontece. No outro dia, eles fizeram isso de noite, no versículo 15, continua. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então, o seu moço lhe disse: ai! Não disse assim. Calma. Vou fazer uma voz mais menino. Peraí, calma. Não sei fazer, desculpa, que eu sou bem menina. Ai, meu Senhor, que faremos? Só que bem menino, você escuta assim, masculino, amém? É porque eu não vou saber fazer. Me perdoem. Ele, ai, o pastor falou. Vou fazer assim, vem, pastor, fala aqui. Um grito assim, bem de menino. Ai, Senhor, que faremos? Bem parecido com o meu, só que não. Mas aí ele ficou assim, o que a gente vai fazer? Aí vem Eliseu, Porque esse é o moço, o aprendiz de Eliseu. Então ele estava no início da caminhada. Então, ele só via o natural. Mas Eliseu, experimentado no Senhor, nos milagres, nas coisas que Deus podia fazer, ele vai fazer uma oração. Primeiro, ele disse assim: meu filho, ele respondeu: não temas, porque mais os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí, vamos lá. Tem um profeta, que provavelmente era um senhor, Aí, um menino mais jovem e um exército. Aí, ele diz assim: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o menino, tá ficando velho ele, Não, não sei. Eu acho que ele provavelmente duvidou. Essa é uma especulação apenas minha. Eu acho que ele ficou assim, acho que ele tá ficando doido. Aí, ele diz assim, Eliseu ora, a partir do versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, já que ele está duvidando, eu, pensando isso, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalo e carros de fogo em redor de Eliseu. Eu coloquei até uma imagem para você conseguir visualizar, para você ajustar a sua visão. Deu certo a imagem? Deu certo. Aleluia. Sai Eliseu mostrando ao menino. Você está vendo embaixo os cavalinhos meio xoxos, cinza, sem graça? Esse é o exército. Pode deixar a imagem. E aí em cima, os cavaleiros de fogo, um negócio assim bem tchan, Porque com Deus é assim. Não é coisa simples, não. Com Deus é o melhor e com Deus é o maior. E diante de um exército natural, você tem um exército celestial que vai adiante de você. E nessa noite, eu quero dizer para você, não importa o que se levantou, diante de você está o exército do Senhor, o Rei dos Reis, aquele que pode resolver a sua situação. Você precisa apenas manter a sua posição, baseada na palavra. Amém? Glória a Deus. E aí, gente, eu já mostrei a imagem, aleluia. Trazer para você agora, no Novo Testamento,
O que é que significa ajustar a visão diante daquilo que Cristo fez? Tudo isso foi cumprido em plenitude em Cristo. Então, se no Antigo Testamento as pessoas desfrutavam de grande livramento dessa forma, quanto mais agora que estamos em Cristo. E aí, lá em Efésios, capítulo 1, a partir do versículo 15, Paulo ele está fazendo uma oração pelo povo dessa igreja. Na verdade, eu vou ler a partir do 16. E aí ele diz: não cesso de dar graça por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua glória e a sua herança nos santos. Eu não sei se você conhece o pastor João Roberto. Ele é lá de Campina Grande. E por muitos anos ele foi pastor da nossa igreja sede. E essa era a oração que ele fazia pelas suas ovelhas, sabe? Para que eles abrissem os olhos, para que revelação chegasse. E nós temos orado também pelos novos convertidos, e a gente ora exatamente isso, para que revelação chegue, que os olhos do entendimento sejam abertos. A diferença entre você sair vitorioso de uma circunstância que se levanta e você permanecer nela, é você ter revelação daquilo que a palavra te garante, é você ter os seus olhos ajustados, baseado naquilo que essa palavra te diz. E quando nós falamos sobre abrir os olhos, né, nessa oração, a gente vê 3 níveis. Primeiro, ver a esperança do chamamento. Você não caminha para a derrota. Existe esperança para você, mesmo que algo se levante, no final a sua certeza é: eu sou mais do que vencedor. E aí você não precisa se garantir na sua força, você se garante na força do Senhor e naquilo que Jesus Cristo já fez por você. O segundo ponto é ver a riqueza da sua herança. Sabe, você não está só. Você não depende somente daquilo que alguém fez por você ou alguém pode fazer. Você está garantido pela herança que Jesus Cristo conquistou para você naquela cruz. Amém? E aí ele fala: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que creem? O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Ele continua falando vários aspectos que a gente conquistou, que Jesus Cristo conquistou para nós. Mas sabe que todo esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ele habita dentro de mim, dentro de você. E ele é uma arma poderosa, não só para lidar com as circunstâncias que possam se levantar na nossa vida, mas também para que a gente alcance outras pessoas que estão em situações difíceis. A Bíblia fala que a terra clama em expectativa pela manifestação dos filhos. E você e eu, que carregamos algo tão poderoso, precisamos nos mover debaixo desse poder. A gente aprende primeiro para usar na nossa vida, mas isso não para em nós, porque a visão de Deus não é que o poder dele pare apenas em nós, mas que esse poder seja uma ferramenta para que muitos outros sejam alcançados. E aí nós estamos em Cristo, né? Acima de tudo que possa se levantar, acima de todo principado e potestade, está no 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, aí no 22. E aí ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então, como nosso pastor Guilherme costuma dizer, se você está em Cristo, tudo que possa se levantar está embaixo dos seus pés. Não importa o quão grande o diabo possa tentar fazer parecer. A Bíblia já nos deu a dica de que ele fica ao derredor rugindo como um leão. Nem um leão ele é, mas ele fica querendo parecer maior, querendo fazer com que a circunstância pareça maior do que ela realmente é. E aí você, ligado na palavra, ligado no Espírito, você diz: tudo bem, meu Deus já resolveu, não me preocupo com isso. É só uma questão de tempo, eu sou mais do que vencedor. E aí, para a gente fechar, conectando Josafá, Eliseu e Paulo, né? Josafá, ele colocou os olhos em Deus no meio do medo. Eliseu pediu para que os olhos fossem abertos para ver o sobrenatural. E Paulo continua nessa mesma linha: olhos iluminados pela obra consumada de Cristo. Então, em meio a algo que se levante, ao medo que possa se levantar, você decide abrir os olhos espirituais, não ver só o que o natural está te apresentando. E sabe por que você pode fazer isso com grande segurança? Porque Jesus Cristo conquistou esse direito para você. Amém? Tudo converge em Cristo e é por causa dele que nós podemos descansar. E nós somos chamados a ter essa revelação, e a principal revelação que pode nos acontecer, a ter revelação
do que Cristo fez na cruz e o que isso significa na nossa vida. Que grande transformação é essa que pode acontecer quando eu creio no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e eu decido fazer uma aliança com Ele. Essa é a maior revelação que pode acontecer no nosso coração. É a primeira, a mais importante e a que transforma a nossa eternidade. Então, se existe alguém nessa noite que ainda não conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador e deseja fazer dele... eu já acredito em Deus, eu gosto de vir até para a igreja, eu acho até legal os cultos, mas eu nunca fiz uma aliança com Ele. Sabe que tudo isso que eu ministrei nessa noite, todo esse poder de ser filho, de lidar com as circunstâncias debaixo do poder de Deus, só está disponível quando você se torna filho de Deus. E o mundo fala muito que todos são filhos de Deus, mas sabe que a Bíblia diz algo diferente? A Bíblia diz que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, se você já acha Deus maravilhoso, se você já acha que Ele é um bom pai, mas você ainda não fez essa aliança, nessa noite, Ele está de braços abertos, te esperando. E diz, filha, venha. Eu só preciso do seu sim para cuidar de você, daquilo que você tem apresentado diante de mim. Então, se você está aqui, eu quero abraçar você, eu quero orar por você. Você pode levantar a sua mão. Eu sei que é o Senhor que convence os corações. E se você está pensativa a respeito de algumas coisas, pensando, eu preciso melhorar, eu preciso fazer isso primeiro. Posso te dizer uma coisa do fundo do meu coração? Sem Ele você não consegue melhorar. Venha a Ele como você está e Ele te ajuda a resolver isso. Sabe, se você não precisasse de Cristo para ser uma boa pessoa, para estar com tudo certinho diante de Deus, Jesus Cristo não precisava morrer. É porque a gente não consegue sozinho. É porque o pecado domina enquanto nós não fazemos de Jesus Senhor. Mas quando nós fazemos dele Senhor, tudo aquilo que parecia ter força sobre nós, agora não é mais nada. E eu te convido, vem. Ele está de braços abertos para você. Você pode fechar seus olhos? Todos vocês? E eu quero orar por essa pessoa. Obrigada, Senhor. Eu declaro em nome de Jesus todo sofisma, todo engano, toda mentira mesmo que Satanás está lançando contra essa mente, dizendo que agora não é um bom momento, que haverá perdas em seguir Jesus. Todo engano caindo por terra em nome de Jesus. Toda mentira dizendo que ela não é suficiente, que ela não vai conseguir, caindo por terra em nome de Jesus. Nós oramos como igreja por essa vida. Nós dizemos, nós te amamos, vem. Estamos de braços abertos para te receber. Eu sei que o Senhor falou com alguém, mas se você não se sentiu confortável de vir agora, no final do culto você pode nos procurar. Nós vamos te receber com o maior amor e orar com você. E eu queria saber se existe alguém que já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo. Se você está aqui e deseja receber, levante sua mão, nós queremos orar por você. Aleluia. Todos cheios dessa ferramenta poderosa. Glória a Deus. E se existe alguém que nessa noite está com algum sintoma de enfermidade, Cristo, aquele que cura, está aqui. Nós queremos orar com você, para que você seja totalmente livre desse sintoma e desfrute daquilo que Cristo conquistou para você na cruz. Existe alguém? Pode levantar a mão? Aleluia. Glória a Deus.
Eu sei